Você sabe o que é pena de morte? É o processo legal pelo qual a pessoa é morta pelo Estado como punição de um crime cometido. Você sabe qual foi o principal objetivo da pena de morte quando foi utilizada no Brasil? A pena de morte, na época da escravidão, ela foi criada exclusivamente para poder amedrontar os escravos, usar sua severidade para poder mantê-los na rédea curta, sendo que o cidadão de bem, o homem livre da época, não estava livre da pena capital. E, curiosamente, uma das maiores injustiças da nossa justiça brasileira foi o caso de Mota Coqueiro, que foi condenado com a pena capital e depois se descobriu que ele era inocente. E assim, um caso clássico da nossa justiça de erro judicial. Será que aprendemos nossa lição com isso e criamos alternativas jurídicas para não recorrer à pena de morte no Brasil? Eu digo que não. Em 1937, na 4ª Constituição, ela retornou, conhecida como a Constituição Polaca, e só saiu na 5ª Constituição de 1946. Deixa eu ver se eu entendi. Hoje no Brasil não há mais pena de morte? Não, ela continua em caso de guerra, como prevê o Código Penal Militar e o artigo 137 da Constituição Federal de 88. Você sabia que a pena de morte na Indonésia, ela se aplica tanto ao traficante quanto ao usuário? Aí eu pergunto a vocês, será que isso funcionaria no Brasil? Um país de tantas desigualdades, onde o pobre mal tem condições de contratar um advogado, onde existe tanta dificuldade para se conseguir um defensor público e onde os ricos recorrem tanto? Pense nisso. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, os estados têm autonomia para criar as próprias leis? Mas como isso funcionaria no Brasil? O Rio de Janeiro teria poder de executar a pena capital, São Paulo não teria, Paraná teria. Fica meio confuso as coisas. Mas aqui no Brasil isso não seria possível, porque os estados não têm autonomia para ir contra a Constituição. Acreditamos que muita coisa há para ser debatida e aprimorada sobre a pena capital. Mas e você? Qual é a sua opinião? Boa tarde, eu estou aqui com o Thiago, ele vai falar um pouquinho sobre a pena de morte, na opinião dele, o que ele acha em relação à pena de morte, como seria aqui no Brasil, no prisma dele. Boa tarde. Cara, olha, na minha opinião, eu acho que a pena de morte, assim, vem de geração em geração, vem de antigo, né? Então, dependendo de cada lugar ou situação, a gente talvez não esteja preparado, ou talvez esteja, não sabemos, mas pra mim, eu não tenho, foi o que eu falei, eu não tenho autoridade nem vontade de tirar a vida de outra pessoa, deixando fez o que ela fez, entendeu? Se ela matou outra pessoa, mas eu não quero fazer isso. Só que a nossa opinião não vai mudar muito, o que muda é que tá lá em cima, quem bate carimbo, né? Bate martelo, quer dizer. Mas é isso, cara, dependendo, tem que fazer um estudo, tem que coisa de bem atrás e ver qual que vai ser o fim, né? Beleza, obrigado. Olá, Brenda, boa tarde. Gostaria de saber a sua opinião sobre a pena de morte aqui no Brasil e como você acha que se desenvolveria a pena de morte aqui no nosso país. Eu sou contra, porque no Brasil nada funciona e, inclusive, quem está do lado da lei é tão corrupto quanto que está cometendo algum crime. Então, seria ladrão matando ladrão. Então, Deus é a única pessoa que tem o direito de tirar a vida de alguém. Eu sou totalmente contra mesmo. Obrigado.